vai ao médico, né, fazer lá aquela consulta de rotina, vem um pedido com vários exames de sangue, né? Eu, inclusive, recebi o meu esses dias. E um dos exames que vem lá é o colesterol, né? Aí tem colesterol total, colesterol LDL e colesterol HDL. A gente não entende muito bem o que é isso, né? Mas a gente sabe que o colesterol alto é ruim, né? Isso que a gente sabe, não é? Normalmente, meu colesterol tá alto, isso é ruim. Mas ruim por quê? O que acontece quando você tá com colesterol alto, né? E ainda, o que faz o colesterol ficar alto? A gente vai conversar sobre isso agora no Consultório para o Médico, aqui na Rádio Mais. No programa Manhã da Mais, Consultório Médico. Desde o início de 2020, mais de 200 mil pessoas morreram em decorrência de doenças cardíacas no Brasil, segundo a plataforma Cardiômetro da Sociedade Brasileira de Cardiologia. E muitas dessas mortes foram decorrentes de infarto. E por trás deste problema, o grande vilão, o colesterol alto, que é o tema hoje aqui do Consultório Médico. Recebo nos estúdios da Rádio Mais o Dr. Ricardo Maldonado Zimmer, ele que é médico clínico geral formado pela Universidade Federal do Paraná. Bom dia, Dr. Ricardo. Obrigado pela sua participação hoje ao vivo aqui na Rádio Mais. Bom dia, Carol. Bom dia, ouvintes da Manhã da Mais. É uma satisfação poder retornar mais uma semana para a gente falar sobre um assunto tão importante que é a saúde. E nessa semana, falar sobre colesterol, falar sobre infarto, vai ser um prazer. Muito obrigada, doutor. Vamos começar, então, entendendo o que é o... Eu já aumento o retorno, doutor? Já aumento para o senhor, só um pouquinho. Começar perguntando aqui o que é o colesterol, né? Por que nesses exames sempre vem colesterol total, colesterol LDL, colesterol HDL e o colesterol alto? Ele é tão maléfico assim? Então vamos lá. O colesterol é um composto gorduroso utilizado na produção de membranas das células, né? Utilizado para fabricação de alguns hormônios, né? E que nem já foi falado, existem diversos tipos. A gente tem o HDL, o LDL, tem um terceiro que é o VLDL, né? A gente já vai chegar na origem deles, né? Sendo que o organismo ele fabrica a maior parte do colesterol que ele necessita. Porque se a gente for imaginar, não tem como a gente zerar o colesterol. Doutor, eu ouvi falar que o colesterol é ruim, eu vou tentar zerar ele. Não tem como. Afinal de contas, a gente precisa dele, né? O colesterol também é encontrado em alguns alimentos. E aí, por isso que quando ele está acima do valor limite, né, a gente tem que tomar alguns cuidados na dieta. Dieta é essa por quê? Porque tudo que a gente come, todo alimento que a gente ingere, o corpo ele vai transformar em glicose. A glicose é o combustível que rege o nosso funcionamento. Só que o que acontece? A glicose é um combustível que é para ser utilizado num curto momento. Vamos imaginar assim, durante o processo evolutivo, nossa, a gente sofreu, conseguiu o alimento, preparou ele, se alimentou, mastigou, engoliu, digeriu, e aí aquela energia toda que a gente fabricou, a gente vai desperdiçar? Não. O corpo é inteligente. Então o que ele faz? Esse excesso de glicose, para armazenar, ele vai transformar em triglicerídeos. O triglicerídeo, a origem da gordura, ele sim tem função tem espaço para ser armazenado, que é nos pneuzinhos, né, nos adipócitos, né? Só que o que acontece? Com o passar do tempo, o triglicerídeo ele também vai ser transformado. Ele vai ser transformado em VLDL, que é um estágio antes do LDL, que é um estágio antes do HDL. Agora vamos explicar o que são essas siglas todas. Vamos imaginar que nosso sangue, a base dele é de água. Tá. A gordura, o triglicerídeo, ela não se mistura. A gente sabe que água e óleo não se misturam. Para fazer o transporte, então, da gordura do triglicerídeo pelo sangue, a gente precisa de uma molécula que ela seja metade solúvel em água e metade solúvel em gordura. E quem que é essa molécula? Ou o VLDL, ou o LDL, ou o HDL. O que diferencia elas? Vamos imaginar que no início a gente tem o VLDL, que ele tem uma baixa concentração de proteínas, né? Very low do inglês. Depois, no meio, a gente tem o LDL, que são só baixa concentração. E no final, na direita, a gente tem o HDL, de alta concentração de proteínas. Agora, um desses daí é considerado colesterol bom e o outro é o ruim. Qual que é a diferença entre eles, doutor? Exatamente. Vamos imaginar que, por que o colesterol pode ser bom, por que ele pode ser ruim? A gente tem o LDL, que tem baixa proporção de proteína, ele tem a função de pegar a gordura, o triglicerídeo, que está no fígado, que é um dos principais órgãos do nosso metabolismo, e distribuir pelo corpo. E o HDL, que é considerado bom, ele faz o sentido inverso. Ele pega essa gordura que está
dispersa pelos vasos sanguíneos e faz o processo de retorno, conduz de volta para o fígado. E por que isso é bom? Porque vamos imaginar que se essa gordura ela fica muito tempo e em grande quantidade nos vasos, nas artérias periféricas, ela começa a grudar na parede do vaso, e aí, com o passar do tempo... Vem todos os problemas, e aí torna o colesterol maléfico. Com certeza. Então, quando a gente come muito, né, quando a gente come demais, a gente armazena essa gordura no nosso organismo, e quem faz esse transporte desta gordura é o colesterol. Olha só que interessante, eu achava que o colesterol era a própria gordura, não. Então tem o colesterol bom, que é o colesterol que pega a gordura armazenada e põe ela para ser gasta. Isso? Não. O colesterol bom, ele faz o processo de limpeza. Ele pega a gordura que está em excesso nas periferias, na circulação, e traz para o fígado. Para metabolizar e virar energia. Ou para qualquer outra função de produção de hormônios, enfim. Tá. E o LDL, ele faz o inverso que ele guarda a gordura. O LDL, ele distribui no corpo, e isso é importante porque as células que a gente tem, que formam cada pedacinho que a gente é constituído, para fazer a parede, a membrana dela, a gente precisa do colesterol. Precisa de gordura. Então, por isso que não dá para zerar, não pode zerar o colesterol. Mas a gente tem que manter ele no nível bom, para não tornar ele ruim. Com certeza, exatamente. A gente tem esses valores de referência, esses valores eles surgiram como? Estudos populacionais. Poxa, vamos pegar uma população, vamos ver qual que é o colesterol médio, seja o LDL, o HDL, e vamos ver qual que é o valor mediano, aquele que está em mais prevalência. Se eu conseguir fazer uma associação com altos níveis de colesterol com doenças, seja infarto, seja o AVC, o derrame, seja infarto de outros órgãos que não o coração, eu consigo dizer assim, eu preciso então que o paciente ele não tenha valores tão altos assim e que isso a longo prazo vai ser benéfico para ele. Né? Então, vamos começar aqui perguntando para prevenir, né, os problemas, porque o colesterol alto, ele se torna maléfico para o nosso corpo, traz diversos problemas, o doutor comentou aqui, né, infartos e vários outros problemas cardiovasculares. E para prevenir isso, o que a gente tem que fazer, doutor? Então vamos lá, esse é o pulo do gato, né? Vamos imaginar que o segredo está na fonte, né, na nossa alimentação. Se a gente preferir alimentos que tenham um processo de metabolização mais lento, a gente não vai ter picos de glicose na corrente sanguínea e, consequentemente, a gente não vai ter o pico de produção de triglicerídeo e assim por diante, né? Outro fator que a gente orienta é a questão da atividade física. Vamos imaginar que se eu comi e eu produzi energia, essa energia, se eu gastar fazendo atividade física, é uma glicose a menos que vai produzir triglicerídeo, que vai produzir menos colesterol, enfim. Né? E vamos imaginar que também dentro do nosso músculo, a gente tem uma forma de reserva que a gente consegue uma pequena quantidade dessa glicose transformar em glicogênio. Esse glicogênio ele tem função de armazenamento, só que um percentual muito pequeno, mas se a gente precisar fazer uma atividade, por exemplo, precisar sair correndo de uma hora para outra, precisar de um arranque, o nosso músculo ele vai ter energia para esse start, né, para esse momento inicial. Então, para a gente reduzir, principalmente os níveis de glicose no sangue e principalmente o triglicerídeo, melhora na alimentação, né? E a prática de atividade física. Então, são as formas da gente conseguir controlar o colesterol. Porque quando ele está alto, tem como a gente saber? Tem algum sintoma, doutor? Então, a hipercolesterolemia, que é o nome, né, nome técnico, é silenciosa. É silenciosa. Então, às vezes, no exame de check-up, que a gente costuma fazer uma vez por ano, enfim, né, acima de uma determinada idade, vem um valor e a gente fala assim, nossa, meu colesterol ruim veio alto, mas eu não senti nada, doutor. Realmente, né? Não sente nada mesmo. A hora que sentir é tarde demais, doutor. Pode ser tarde demais. É tarde demais. Né? E vamos imaginar, que nem foi comentado, né, que as doenças cardiovasculares, claro, agora com exceção da pandemia, né, que a gente teve esse disparo de mortes pelo Covid, antes disso era a principal causa de óbitos no Brasil. Né? Era responsável por quase 1/3, 32% de todos os óbitos. E a origem da doença cardiovascular vamos imaginar que na circulação sanguínea, a artéria, que é o vaso que leva o sangue do coração para as diversas partes do corpo, ela começa a ter uma obstrução cada vez maior por placas de gordura. E se essa obstrução for total, todo o tecido que vem após, ele para de receber oxigênio e para de receber glicose. Então eu começo a ter um processo de morte desse tecido.
Então, essa explicação que eu estou dando é para a gente entender a origem, por exemplo, do infarto, né? A origem, por exemplo, do derrame, né? Essa obstrução que aconteceu no fluxo de sangue da artéria, ela é responsável por uma morte por consequência. Sim. Então, por isso a importância da gente prevenir o colesterol. Agora, doutor, a gente está recebendo pergunta no nosso WhatsApp 30581120. Convido o senhor para ouvir comigo aqui a pergunta da ouvinte. A Elizabeth, dona Elizabeth do Campo Comprido, falou: eu tenho 62 anos, tenho colesterol alto e não consigo tomar remédio. Me doem muito os músculos. O doutor poderia responder o porquê? Então vamos lá. Se a gente toma medicações para baixar não só a glicose e o triglicerídeo, mas principalmente o colesterol ruim, que são das classes das estatinas, né? Então quem está acompanhando a gente deve conhecer ou a simvastatina, ou a atorvastatina, rosuvastatina, enfim. Se for da classe das estatinas, a ideia é reduzir esse processo de formação do colesterol ruim, né? Principalmente do LDL, e aumentar um pouquinho o colesterol bom, o HDL. Em contrapartida, esse efeito que o remédio faz, ele é benéfico, mas ele traz um efeito colateral que é a dor muscular, né? Lembra que eu comentei que alguma parte da energia o músculo ele utiliza, né, para a formação do glicogênio, né? Então, nesse processo fisiopatológico, em algumas pessoas acontece esse efeito colateral que é triste, porque é uma medicação que aumenta o tempo de sobrevida, evita, enfim, riscos cardiovasculares, mas que algumas pessoas acabam dando, né, essa questão das dores musculares. A minha orientação como médico às vezes, rever a questão da dose do remédio, né? Às vezes precisa fazer um ajuste da dose, às vezes trocar de classe, né? Estou tomando o medicamento 1, tenho o 2 e o 3, né? Que daria para tentar fazer uma função similar, mas daí eu oriento procurar um médico assistente, mas não precisa ficar sofrendo, né? Existem alternativas. E apostar também na alimentação e na atividade física, como o doutor já falou, que são as melhores formas da gente prevenir os problemas de colesterol alto, ruim, né? Porque tem o colesterol bom que a gente deve manter ele alto, né, doutor? Com certeza. Para manter esse colesterol bom alto, vale a mesma dica da atividade física e alimentação? Exatamente. Nesses estudos populacionais, eles perceberam que, por exemplo, a população lá do sul da Itália, da região do Mediterrâneo, tinha níveis muito altos de colesterol bom, do HDL. E aí, por isso que eles orientam a dieta do Mediterrâneo. Do Mediterrâneo, né? Então, Dieta, por exemplo, peixes, óleos bons, né? Exatamente, né? Castanha, essas coisas. Então, a gente tem como melhorar, sim. Então, gente, vamos apostar em mais frutas, né? Verduras, óleos bons. Quais são os óleos bons que a gente pode considerar, doutora? Olha, a gente tem, se a gente for analisar, na composição de cada óleo, a gente tem divisões entre gorduras saturadas e as gorduras insaturadas. Isso vem de uma alteração química que eu acho que não vale a pena a gente entrar no mérito agora. Mas essa diferenciação é importante por quê? Porque a gordura saturada, que é essa que é ruim, que aumenta muito os níveis de LDL, ela vem predominantemente do consumo de alimentos animais. Então, por exemplo, a pessoa que tem uma dieta rica, né, vai fazer alguma fritada, alguma coisa, utiliza a banha de porco, né, vai fazer alguma atividade, algum preparo, né, consome bastante, né, esse tipo de banhas, né. Essa alimentação é rica em gordura saturada. Essa, infelizmente, acaba trazendo, né, riscos aumentados, né, para a parte cardiovascular. Em contrapartida, os óleos de origem vegetal, e aí a gente tem a diferenciação entre óleo e azeite, né? O óleo vem da semente, né? E o azeite vem do caroço ou vem da fruta, né? Então, nesses preparos, né, o azeite ele tem melhor. Ele é melhor, né? Ele tem vantagem sobre os óleos. Legal. Então, optar pelo azeite. Tem mais pergunta no 30581120, Alessandro Santos. Inclusive, essa era a pergunta da Andréia Oliveira do Cajuru, perguntando quais alimentos que ajudam a baixar o colesterol. Aí, doutor. Vamos falar um pouquinho, então, mais sobre a alimentação. Além de optar pelos azeites, né, ao invés de óleos ou da banha e até mesmo da manteiga, né, doutor? Exatamente. O que mais que dá para a gente apostar para tentar diminuir esse colesterol? Então, vamos lá. Se a gente for buscar um aumento do HDL e entender que o HDL vai fazer esse processo de limpeza, né, tirar o triglicerídeo em excesso das periferias e trazer de volta para o fígado, né, para o fígado no caso do próprio paciente, né, não um consumo de alimento fígado, né. Apostar, claro, nessas mudanças alimentares, entender que não só o consumo de óleos vai afetar, mas também o consumo de alguns carboidratos, porque vamos imaginar, a gênese do colesterol está lá no pico de glicose, depois o pico de triglicerídeo, né? Então, claro, além do consumo desses óleos, vamos falar de alimentos que vão liberar
glicose, mas que tem uma liberação mais prolongada. Então vamos falar, por exemplo, assim, a gente tem um consumo de arroz muito frequente na nossa sociedade. O arroz integral, que vem com a casca junto, né? Essa casca é rica em fibras, então no processo de liberação de glicose, essa participação da fibra vai fazer com que a metabolização seja mais prolongada, e a gente vai evitar o pico, né, que a gente não quer, né? Outra coisa que a gente pode acrescentar, além do arroz integral, a gente tem pão multigrãos, né? Então vamos imaginar o café da manhã, o café da tarde, né? A gente come o pão francês, e o pão francês vem com a farinha de trigo, que é uma farinha branca, e isso na hora da metabolização vai fazer um pico de glicose. Então, respondendo à pergunta da Andréia, né, não só essa preocupação com óleos, enfim, mas principalmente com o consumo de carboidratos. Vamos imaginar que se a gente for fazer um recorte histórico da década de 50, da década de 60, aqui no Brasil mesmo a gente não percebia na população em geral pessoas obesas, né? A gente tinha um ou outro, mas nada comparado com o que a gente tem hoje, né? E essa obesidade, essa epidemia do sobrepeso, vem pelo consumo desses alimentos ultraprocessados que são ricos, né, nessas farinhas brancas, enfim, esses alimentos que vão fazer essa liberação ultra rápida de glicose. Antes o almoço era o famoso arroz, feijão, né, doutor, e uma carne, enfim, a mistura. E hoje não, hoje as pessoas optam pelo macarrão ou somente pelo arroz mesmo, pela dificuldade de se fazer o feijão, né, que você tem que ficar lá cozinhando horas e horas. Então, de repente, a gente tomar essa alimentação mais saudável, menos processada, menos embalada, seria uma boa para conseguir controlar o colesterol. Uma coisa que me veio à cabeça enquanto o doutor falava foi a relação do triglicerídeo com o colesterol. O triglicerídeo é também um outro exame que é muito pedido nos exames de rotina, que é justamente, então, para a gente já prevenir o aumento do colesterol, doutor. Exatamente. E, claro, sem falar dessa sequência que a gente tem, né, da parte química, né, os altos níveis de triglicerídeo também têm complicações. Então, vamos imaginar assim, fiz um exame, meu colesterol deu normal, mas meu triglicerídeo foi lá em cima. Eu também tenho que me preocupar. Opa, ainda não cheguei ao ponto de aumentar o colesterol, mas eu já tenho complicações, seja da parte cardiovascular, seja das outras metabolizações que órgãos internos têm, principalmente questão de pâncreas, questão de intestino. Né? Então, tomar bastante cuidado em relação à alimentação, atividade física. Antigamente falava-se muito, né, em fazer atividade física 2 vezes por semana, durante 1 hora, depois mudou para meia hora todos os dias. Hoje em dia a gente vê na internet muitos cursos de 15 minutos de atividade física. Doutor, quanto a gente tem que mexer o nosso corpo para valer em relação aí ao colesterol? E acho que essas mudanças fazem parte, né, com o avanço da ciência, vão vindo novos estudos e isso é natural. Mas o que a gente tem de certo? 150 minutos de atividade por semana, atividade aeróbica, né? Então, esses 150 minutos, se a gente for fazer em 5 vezes de meia hora, tudo bem. Se a gente for fazer 1 hora e meia hora, tudo bem, né, que seriam 2 horas e meia. Só que o que acontece? A gente precisa ter esse intervalo de tempo no nosso dia a dia para conseguir, né? Então, por isso que já estão estudando formas de você fazer períodos mais curtos, só que com uma frequência maior, né? Então, em vez de fazer meia hora em um dia, eu vou fazer, por exemplo, 15 minutos de manhã e 15 minutos no final da tarde, né? Nessa tentativa de enquadrar as necessidades que são bem documentadas pelos estudos, né, de prevenção cardiovascular, com a rotina que a pessoa tem. Porque antes falava-se que tinha que ser no mínimo meia hora para poder o organismo começar a fazer efeito. Então hoje já sabe que dá para fazer 15 minutos de manhã, 15 minutos da tarde, não. Ainda não tem o consenso, né? Mas a gente está em processos, né, em estudos. Eu acho que se movimentar já é bem-vindo, né? Se a gente tiver a disponibilidade de fazer meia hora, 5 vezes por semana, tudo bem. Mas se eu não consigo fazer meia hora, se eu consigo fazer 20 minutos, já é melhor do que não fazer nada. Do que nada, né, doutor? Tem mais pergunta? 3058 1120, é o nosso WhatsApp. Alessandro, por favor. Bom dia, Rádio Bom Mais, dia. Vera Carvalho, de novo, do Afonso Pena. Pergunta para o doutor: quando sei que meu colesterol está alto num exame? Ela quer saber qual é o certo, qual a medida certa do colesterol? Tá certo, então. E aí, doutora? Vamos lá. Acho que um valor que a gente pode decorar, né? Porque senão fica muito número e para quem está acompanhando fica muita coisa. Mas é o valor do LDL, que é o colesterol ruim. Se a pessoa já tem um fator de risco, se ela já teve infarto, se ela já teve algum problema, a gente quer que seja o menor possível, 70 ou ao redor. Se a pessoa ela não tem risco cardiovascular nenhum, faz atividade física, ela se alimenta adequadamente, não tem nada que possa sugerir que mais para frente pode vir a ter algum problema de infarto, enfim, a gente tolera níveis mais altos.
100, 120, né? Então entender que vai ficar nessa faixa, entre 70, o valor mágico é 100, né? 100. O valor de 100 também é importante para a gente falar sobre o diagnóstico de diabetes, né? Entender que a glicemia de jejum, a glicose, quando a pessoa tem jejum, ela tem que ficar abaixo de 100, né? Então o valor para quem está acompanhando a gente entender e conseguir memorizar é o valor mágico de 100. Nos exames, eles sempre vem ali o valor de... O valor de referência, valor, né? de referência. Isso muda de acordo com o laboratório ou todos os laboratórios veem o mesmo valor de referência? A ideia é que seja padrão, mas é natural que a gente tenha oscilações, essas oscilações são mínimas. O que a gente pode ter é uma variação entre sexo, né? Então, por exemplo, o HDL bom, que é o HDL, que é o colesterol bom, num valor aceitável para o homem, tem que ser um pouquinho maior do que é para a mulher, né? Então, essas variações de gênero, tudo bem acontecer, mas o que a gente espera é que os valores de referência sejam os mesmos. Sejam os mesmos. Então, acho que a gente conseguiu aqui trazer um pouquinho, né, do recado para você que é ouvinte da Rádio Mais, para você cuidar da sua alimentação, para praticar atividade física, fazer os exames regularmente, né? No mínimo uma vez por ano se espera fazer esses exames, porque o colesterol alto é uma doença silenciosa e que traz prejuízos enormes para o nosso organismo. Tem uma idade, doutor, em que as pessoas devem se preocupar um pouco mais com isso, ou desde criança já deve ter o alerta? Olha, a preocupação com alimentação e atividade física independe da idade, né? Mas a questão dos exames de check-up, né, a partir dos 40 anos. Por quê? Porque nessa idade, a partir dessa idade que você começa a ter aumento dos riscos cardiovasculares, né? Aumento nos níveis de infarto, que geralmente pode ter aquela apresentação atípica, né? O paciente só tem aquela dor, aquele desconforto quando faz exercício, né? Às vezes já pode ser um sinal de uma dor anginosa, dor que o coração sinalizando que tem alguma coisa de errado ali, né? Então, a partir dessa idade dos 40 anos, a gente já recomenda, pelo menos uma vez por ano. E quem tem histórico na família vale até um pouquinho antes, né, Com doutor? certeza. Legal, quero agradecer hoje, ao vivo, aqui na Rádio Mais, a presença do Dr. Ricardo Maldonado Zimmer, clínico geral, formado pela Universidade Federal do Paraná, participando com a gente aqui na Rádio Mais, falando um pouco mais sobre o colesterol. Doutor, nossa conversa fica disponível no site da Rádio Mais, radiomaisdigital.com.br, também o podcast no Spotify. Só procurar no aplicativo por Rádio Mais Manhã da Mais. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Carol, agradeço os ouvintes pelo tempo que a gente passou junto. É entender que o conhecimento em saúde a gente tem que transmitir. Se a gente guardar para a gente, ele se perde, né? E entender que hoje a saúde não é mais algo que uma pessoa lá em cima com jaleco branco fala, tem que fazer. Não, a gente quer cada vez mais um conhecimento difundido de forma horizontal, né? Que a gente possa estar fazendo uma consulta, uma transmissão de conhecimento, né? Dando uma opinião, porque se o paciente não gostar daquela orientação, ele pode procurar uma segunda opinião, isso que a gente quer que o conhecimento se difunda para que a gente não caia em notícias falsas, para que a gente, né, entenda o que está acontecendo com a gente. Com certeza. Mais uma vez, muito obrigada, doutora. Um grande abraço, um ótimo dia.